Você vai conhecer hoje um casarão que muita gente diz que é um casarão mal assombrado que tem aqui em Recife, tá? E ele é um casarão que não é simplesmente ele é um casarão mal assombrado, mas ele é um casarão que tem uma arquitetura meio gótica, assim, né? Porque quando você pensa num casarão mal assombrado, quando você pensa em terror gótico, né? Você pensa, por exemplo, um casarão ou um castelo com fantasmas dentro, né? Tipo os contos de Edgar Allan Poe, ou seja, toda aquela atmosfera do terror gótico, né? Do século XIX. Imaginem vocês que aqui em Recife a gente tem um casarão que foi construído com arquitetura europeia, para ser mais específico, um casarão que foi construído com arquitetura inglesa, como se fosse um chalé, né? As pessoas chamam de casarão, mas a ideia é que ele fosse um chalé romântico e tal. E ele foi construído aqui em Recife, só que ele está abandonado. E muita gente afirma com toda certeza, com toda convicção, que este é um casarão mal assombrado. Você vai não só conhecer todos os detalhes, como você vai ver imagens desse lugar, porque a gente fez visita lá no local. Eu não consegui entrar em todo o casarão, que você vai ver que não dá para entrar. Ele foi tomado pelo tempo, pela natureza e tal. O casarão, inclusive, até é muito triste, né? Porque ele é usado para algumas práticas ilícitas, inclusive relacionado a crianças. A gente não pode dar muito detalhe aqui, mas se você utilizar a imaginação e perceber o quanto que o ser humano pode ter maldade no coração, você talvez consiga perceber o que é que eu estou querendo falar, tá? Então esse casarão, por exemplo, ele é um casarão que desde 2015 ele foi considerado como um imóvel de preservação da Prefeitura do Recife. Como eu falei, todos os detalhes você vai saber nesse vídeo, e não só isso, você vai ver imagens. Você vai entrar comigo no casarão e você vai ver aonde ele fica localizado e como é que ele é por dentro. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Lendas e Causos de Pernambuco. É um prazer imenso ter você por aqui. Se você se interessa por histórias de assombrações, você quer saber quais são os lugares mais mal assombrados de Recife, consequentemente os lugares mais mal assombrados de Pernambuco, então você precisa se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as nossas próximas notificações. Lembrando que a gente tem um canal paralelo, né, que está muito bom também, com várias histórias de lobisomens, dicas de livros. Lá o pessoal tá realmente assim bastante engajado, cada vez se engajando mais, né? Principalmente com as histórias de assombrações, histórias de fantasma de outros lugares. Então eu tô falando do Cine Terrologia Cultural. Eu vou deixar o link aqui abaixo, é só você clicar. Quando terminar esse vídeo você também pode se inscrever por lá. Mas vamos entender onde é que fica localizado este casarão, né? Ele fica na esquina da rua Azeredo Coutinho, na Praça da Várzea. Quem é da Várzea provavelmente já passou por lá. Quem é da Várzea provavelmente já sabe de que casarão eu estou falando. Muita gente chama inclusive até de Casarão da Várzea, mas o nome dele é Casarão Magitot, né? É o nome francês mesmo, né? Ele tem uma arquitetura, você vai acompanhar, porque inclusive ele tem um charme, né? Ele tem uma arquitetura, ele não é só uma questão bucólica, mas ele tem um charme porque ele foi planejado para servir como se fosse um chalé romântico. Algumas famílias já moraram lá no início do século passado. Ele foi construído em maio de 1905, né? E quando foi em agosto de 2015, ele foi considerado como imóvel em preservação, né? Da Prefeitura do Recife, no caso, né? Imóvel especial para a preservação da Prefeitura do Recife. Tem um embate, inclusive até um embate político, jurídico, acerca do que vai ser esse casarão, né? Me parece que a Prefeitura tá para abrir, ou já abriu uma licitação, e aí tem gente que diz que vai se transformar no mercado público. Ou seja, essas imagens que você vai ver aqui, possivelmente vão ser as últimas imagens do casarão abandonado, porque talvez em breve ele passe por uma reforma, tá? Então o registro que a gente tem aqui, modesta parte, é realmente o registro histórico. O casarão agora está abandonado. Antigamente, né? Lá pela década de 1940, próximo ali da Segunda Guerra Mundial, ele se transformou, ele deixou de ser um chalé, né? Ele foi construído numa arquitetura inglesa para ser um chalé. Então ele tem 2 andares, né? Tem um pavimento que é o térreo e tem um primeiro andar, no caso. Não sei se considera como 2 andares, mas ele é térreo e primeiro andar, né? Algumas famílias já moraram lá, como a gente falou. A gente não sabe exatamente o que foi que aconteceu lá dentro. Mas depois se transformou no hospital odontológico, né? E o médico, por exemplo, que teria transformado ele no primeiro hospital odontológico da América Latina. Olha isso, a gente está falando para você ver a riqueza que tem no nosso estado e para você ver a riqueza que tem na nossa cidade. Nós estamos falando de um local que foi o primeiro hospital odontológico da América Latina, tá? Primeiro hospital odontológico da América Latina, que foi o Hospital Magitot, justamente porque o médico, né, que transformou
transformou ele no hospital odontológico, tinha um sobrenome de Magitot, era um francês, tá? Apesar da arquitetura ser inglesa, o médico era um francês e durante muitos anos ali funcionou como um hospital odontológico. Agora, a grande questão é o seguinte, o casarão ele está abandonado, ele é um local perigoso, algumas pessoas estão utilizando o local para atividades ilícitas, tá? E você vai ver imagens daqui a pouco desse casarão, a gente entrou lá. Só que tem um detalhe, muita gente afirma que este casarão, já de muito tempo, ele é mal assombrado. Existem relatos de pessoas que quando passam lá, por exemplo, estão brincando ou passeando, ou conversando com alguém na Praça da Várzea e precisam passar pelo casarão Magitot, escutam sussurros, escutam gemidos, mas nada de cunho, digamos assim, libidinoso. É algo como se alguém estivesse pedindo socorro, uma assombração, um espectro estivesse pedindo socorro, uns gemidos, uns sussurros angustiados. E tem relatos de pessoas, por exemplo, que dizem, né, que mesmo se você estiver passando por lá de noite e você entrar nesse casarão, você não consegue ver absolutamente nada. Com lanterna você vê que ele está completamente vazio, mas ainda assim você consegue escutar vozes, você consegue escutar gemidos, sussurros, lamentações, que são sons, né, que geralmente são emitidos e atribuídos aí a aparições e a manifestações sobrenaturais. A grande questão que a gente precisa ressaltar aqui é o seguinte: você vai ver as imagens que a gente fez lá e você vai perceber que o local realmente está muito deteriorado. Eu não sei o que foi que aconteceu lá dentro, mas existe uma teoria que diz o seguinte, é uma teoria da área espiritual e tal, que diz o seguinte: quando coisas ruins acontecem no local, quando muito sofrimento acontece no local, ali parece que fica preso uma energia, alguns espíritos ficam presos por lá, e eu não tenho até então a teoria mais próxima que eu consegui imaginar do porquê que esse casarão se transformou no casarão mal assombrado, né? Já que a gente não tem registro, por exemplo, de nenhum falecimento que aconteceu lá, nenhum sofrimento que aconteceu das pessoas que moraram lá. Mas tem uma questão que é o seguinte: próximo de lá, talvez inclusive até vizinho, era um hospital psiquiátrico, e a gente sabe que os procedimentos nos hospitais psiquiátricos, né, principalmente antes da luta antimanicomial, diga-se de passagem para quem estuda psicologia e tal, nós estamos no mês da luta antimanicomial, né, na conscientização da importância da luta antimanicomial, mas antes de todo o movimento de Franco Basaglia, lá em Trieste da Itália, você tem práticas que são extremamente causadoras de sofrimento, né? Se você assistir, por exemplo, o filme A Ilha do Medo, né, você vê processos como lobotomia e tal. Então, por ser um hospital psiquiátrico ali do lado, uma coisa que eu tenho certeza, que eu tenho convicção, porque eram práticas da época, e eram práticas como o eletrochoque e tal. A gente tem, por exemplo, casos de hospital em Barbacena, que os eletrochoques eram tanto que a energia da cidade, ela caía, ela tinha queda de energia, só para você ter uma ideia. Então, eram práticas que hoje são consideradas completamente contraditórias aos direitos humanos, né? Hoje não é praticado mais isso, mas a gente sabe que todo hospital psiquiátrico antes tinha esses procedimentos, e isso é um negócio muito complicado. Então, uma coisa que a gente tem convicção é que lá do lado houve sofrimento. A pergunta que fica é: estariam essas almas teriam passado por lá? Essas almas estariam presas lá no casarão Magitot? Seria tudo o mesmo terreno? Essas almas ainda continuam por lá? Seriam as mesmas almas de pessoas que faleceram no hospital psiquiátrico? Então talvez isso seja um mistério que nunca seja respondido. O fato é que a partir de agora você vai ver imagens históricas, porque, como a gente falou, talvez sejam as últimas imagens do casarão Magitot, o famoso casarão assombrado da Praça da Várzea.